Era uma manhã fria em Dotã, e o sol mal começava a despontar no horizonte quando o servo do profeta Eliseu despertou e se deparou com algo inexplicável. Ele sentiu o medo percorrer seu corpo enquanto avistava ao longe as figuras sombrias que se aproximavam. Ali, em meio ao silêncio da madrugada, estava um vasto exército sírio, cercando a cidade pelas montanhas com centenas de carros de guerra e de soldados. Então, o servo desesperado lhe disse: "Ai, meu senhor, que faremos?" Mas o profeta, recém-acordado, parecia completamente imperturbável. "Não temas", respondeu Eliseu, sua voz grave e tranquila, "porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." O servo não entendeu. Como poderiam estar em vantagem se eram apenas 2 contra centenas? O desespero nublava sua visão, mas Eliseu, em sua fé, enxergava além do que os olhos naturais podiam ver. E orou Eliseu e disse: "Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja." E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que as colinas ao redor, antes sombrias e ameaçadoras, estavam cheias de cavalos e carros de fogo. Eram hostes celestiais, brilhantes e poderosas, muito mais numerosas e imponentes do que o exército inimigo. Os anjos de Deus se posicionaram em toda a volta, protegendo a cidade e seu profeta. E Eliseu orou ao Senhor e disse: "Fere, peço-te, esta gente de cegueira." E a visão dos soldados sírios se escureceu, e o exército que momentos antes se preparava para atacar foi lançado em confusão. Eles cambaleavam e tateavam ao redor, incapazes de enxergar o que estava à sua frente. Então Eliseu disse a eles: "Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e levar-vos-ei ao homem que buscais." E os guiou até Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: "Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam." A visão dos sírios foi restaurada, e o que eles viram os fez congelar de terror. Estavam cercados, bem no meio da cidade inimiga, com o exército de Israel ao seu redor, pronto para aniquilá-los. O rei de Israel, perplexo com a astúcia de Eliseu, perguntou: "Feri-los-ei, meu pai? Feri-los-ei?" Mas Eliseu, em sua sabedoria, respondeu: "Não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para seu senhor." E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. E os despediu e foram para seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Mas depois disto, o rei da Síria ajuntou todo o seu exército e cercou a Samaria, porque apesar de tudo, ainda queria tomá-la. O cerco prolongado havia transformado as ruas vibrantes e cheias de vida em um deserto de desespero e fome. O cheiro da morte pairava no ar, misturando-se ao fedor das ruas abandonadas. Mas Eliseu permanecia em oração. Ele havia recebido uma palavra do Senhor, uma promessa de libertação que soava absurda para aqueles que estavam à beira da fome. "Amanhã, a esta hora, haverá comida em abundância nos portões de Samaria." Ele proclamou pelas ruas, e alguns zombaram de suas palavras e desacreditaram no seu Deus. Mas enquanto o sol se punha, 4 leprosos que haviam sido expulsos da cidade decidiram não ficar parados esperando a morte. Diante da fome que assolava a cidade e sem ter para onde ir, eles resolveram arriscar-se e ir até o acampamento inimigo dos sírios, na esperança de receberem misericórdia. Com coragem, caminharam na escuridão da noite em direção ao acampamento. Para sua surpresa, ao chegarem lá, encontraram o lugar totalmente silencioso e vazio, sem soldados ou qualquer sinal de vida, mas com todas as tendas ainda de pé e cheias de comidas e bebidas. Porque o Senhor fizera ouvir no acampamento ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército.
de maneira que fugiram com medo. Então os leprosos voltaram à cidade e avisaram a população. E quando o portão de Samaria foi aberto, o povo saiu em uma onda frenética, correndo para o acampamento sírio. A cena que se seguiu foi de puro caos. Pessoas esfomeadas lutando por comida, carregando sacos de grãos, frutas e carne. O profeta Eliseu, que havia profetizado a abundância, viu sua palavra se cumprir. O Senhor tinha feito com que o exército sírio ouvisse o poder do exército de Deus. Mas nem todos compartilharam da bênção. Aqueles que zombaram da palavra do profeta foram deixados para trás. E em um único dia, o destino de Samaria mudou. De uma cidade condenada à fome e à morte, tornou-se um símbolo vivo do poder de Deus.